Sim, cara, finalmente a lore, especificaram a lore do universo Resistência, né? Então, né, parece que eu não vou mais precisar fazer a continuação do Bruton, né? E agora já facilitou um pouco o meu trabalho, porque, digamos, eu tô em semana de prova, tá uma loucura, e aí eu tô tentando fazer bicho pra série que eu vou fazer, né, de dinossauro, então tá uma loucura, tá ligado? Opa, e aí? Pois é, eu sei que você estava esperando. Eu sei muito bem que vocês estavam esperando. Eu sei que vocês devem estar esperando um vídeo de animação. Ok, ignorem um barulho que tá no fundo, é porque minha mãe, digamos, comprou um aspirador da NASA, né, que faz um barulho do caralho, tá ligado? Um barulho gigantesco. Não sei por que minha mãe comprou isso, cara. Que agora ela deu pra fazer colecionismo de aspirador de pó, né? Ela já comprou 3. Um robozinho daquele, mas já deu pau. Um aspirador, sei lá, um bagulho, parece a porra de uma espaçonave. Gigantesco. Tá aspirando até os átomos. E essa novidade aí que... Puta que pariu, velho. Quem é o eco do Ben 10 perto desse bagulho aí, mano? Gigante, algum crossover, até mesmo do Godzilla, do Kong, ou de algum chip que todo mundo odeia. Mas não é o caso do vídeo de hoje. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente pra vocês. Bom, como todo mundo já tá sabendo, eu tenho um perfil que posta umas animações muito duvidosas pra vocês, mas que sempre garante uma risada ou outra. E o meu foco no... Eu queria fazer uma coisa diferente pra vocês. Bom, como todo mundo já tá sabendo, eu tenho um perfil que posta umas animações muito duvidosas pra vocês. Uma coisa diferente pra vocês. Bom, como todo mundo já tá sabendo, eu tenho um perfil que posta umas animações muito duvidosas pra... Eu quero ver te amar. Quero ver te amar. Chip que todo mundo odeia. Mas não. Pois é, eu sei que você estava esperando. Eu sei muito bem que você estava esperando. Eu Eu sei que vou você deve estar ver. esperando um vídeo de animação de algum monstro gigante, algum crossover, até mesmo do Godzilla, do Kong, ou de algum chip que todo mundo odeia. Mas não é o caso do vídeo de hoje. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente pra vocês. Bom, como todo mundo já tá sabendo, eu tenho um perfil que posta umas animações muito duvidosas. Aí, consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Que divertido. Caramba, velho. Que isso, hein? Que delícia, porra. Epa, tá gravando. Desculpa, gente. Foi mal. Foi mal, gente. Pra vocês, mas que sempre garante uma risada ou outra. E o meu foco, no geral, é a ficção científica envolvendo monstros gigantes e um pouco do universo Marvel, mas... A essa altura do campeonato, acho que você já sabe que eu também faço um pouco dessas coisas. Eu sou nerd também, porra. E uma das coisas que as pessoas me pedem, claro, além de participar dos vídeos, é eu contar a história dos meus próprios monstros e do meu universo que eu criei. Mas eu não quero que isso seja só mais um vídeo normal que eu publico aqui, não. Eu quero que isso seja uma virada pro meu conteúdo. Porque até alguns meses atrás eu queria ter feito um novo projeto onde eu fazia um vídeo de animação e onde eu respondia os comentários de vocês poderiam comentar. E aí eu ia responder. Esse é um formato de vídeo bacana, mas não deu a visualização que eu queria. E eu também nem vou falar dessa outra pérola aqui que eu tive que fazer um vídeo resposta a esse vídeo. Então, conta pra nós, conta pra gente. Ah, é. Também tem esse cara aqui. Que tá me copiando. De uma falta de caráter absurda. Que dá vontade de... Tem que dar um. Tem que mandar esse filho da puta se fuder também, né? Esse merdinho aí. Cara, não sei. É. Então não é o cara que eu tô reagindo do vídeo, não. É o mano F3LP Animações.
É muito top também. Mas também, cara, quem tá copiando o mano aqui, cara, tem que se fuder mesmo, cara. Mano, vai fazer, sei lá, um bagulho original, sei lá. Dar o cu no Pornhub, tá ligado? Em vez de ficar copiando aqui, o cara que tá. Esse cara aqui, mano, que tá na humildade, tá ligado? Humildade fazendo essa obra-prima, tá ligado? Na humildade. Aí vem lá um cara que copia esse sem caráter. Olhar pra ele e meter uns 15 bloqueios diferentes, mano. Eu odeio esse cara. Mas enfim, esse vídeo tem um formato diferente, não estranho, mas se ficar bom, eu faço mais parte. Se vocês gostarem, eu faço continuações. Se vocês não gostarem, eu paro por aqui e volto no conteúdo normal porque eu percebi que vocês gostam mais disso. Então, sem demoras, aqui está a cronologia do universo Resistência até agora, parte 1. E bora! Bom, a história desse universo começa há muitos anos atrás, mais especificamente há 280 milhões de anos atrás. Esse período geológico da Terra era conhecido como período Permiano. Esse período era o período que antecedeu a era dos dinossauros e viveu essas coisas aqui. Enfim, tava lá esses animais vivendo sua vidinha tranquila no Permiano, mas tinha um pequeno problema. Esse não era o melhor período geológico da Terra, pois frequentemente aconteciam erupções, terremotos, um monte de coisa que atrapalhava a estabilidade sísmica da Terra. Então sempre acontecia alguma coisa, era aniquilação atrás de aniquilação. Isso até eventualmente algo inexplicável ter acontecido. E sim, esse é um daqueles momentos que você tem que pegar esses cristais e guardar na memória, porque eles vão ser muito importantes pra lore. Ah, a propósito, não todos eles eram roxos, eu só peguei roxos porque eram os únicos de boa qualidade que eu podia ter pegado do Google. Mas interprete como se todos os cristais tivessem cores diferentes, como se fossem coloridinhos, entendeu? Eu não sei porque eu tô explicando isso, mas por favor, entenda isso. Os cristais são importantes. De qualquer forma, em algum determinado momento, um terremoto que havia acontecido na Terra abriu uma cratera enorme, e de dentro dessa cratera saíram vários cristais coloridos que se espalharam rapidamente em volta do planeta. Esses cristais, por serem formados no núcleo do planeta, eles emanavam uma radiação gigantesca que modificava tudo que estava ao seu redor. E por causa dessas coisas, aos poucos, a vida na Terra estava sendo modificada. Ah, uma coisa que vale ser ressaltada é que, como eu acabei de dizer, os cristais foram formados no núcleo do planeta. E quando aconteceu aquele terremoto e todos esses cristais que saíram do núcleo do planeta foram para a superfície, abriu uma cratera enorme no núcleo do planeta, o que deu espaço para uma quantidade absurda de criaturas poderem entrarem lá e começarem a fugir da modificação que os cristais estavam fazendo na superfície. Essa, então, foi chamada como a Terra Oca desse universo. Mas, algumas criaturas que estavam na superfície não migraram para o núcleo do planeta, porque eles estavam se acostumando com a nova atmosfera da Terra. Então não havia motivos para eles migrarem para o núcleo do planeta e ficarem lá, a menos que seja para se proteger de predadores, o que facilmente não aconteceria, pois, como eu disse, a vida na Terra estava sendo modificada. Exceto por um pequeno imprevisto. Com a modificação radioativa da Terra e os cristais modificando gradualmente o sistema da Terra, isso deu brecha para que algumas criaturas começassem a querer se aproximar dessa pequena bola azul e verde, o que resultou na maior visita de todas. O Hydra foi o primeiro monstro gigante a existir. Ele é como se fosse uma espécie de dragão cósmico, só que ele vai muito além disso. O Hydra foi gerado, basicamente, no sistema solar da Terra. Mas ele não foi gerado na Terra. Ele foi gerado num planeta muito mais distante, que hoje em dia nem é considerado um planeta. Ele foi gerado em Plutão. Como Plutão é o planeta mais afastado do Sol e do sistema solar da Terra, ele acabou sendo um planeta não muito bem desenvolvido. Não tinha muitas coisas ali, apenas algumas rochas, pedras e areia. Não era um local adaptável para a vida. E o Hydra foi gerado ali. Ele ficou anos sobrevivendo à base da energia do próprio corpo e mesmo assim não foi o suficiente para ele. Ele queria mais. Então, em uma medida desesperada de sobrevivência, ele decidiu sair de seu planeta natal e migrar para uma nova forma de vida. Nessa migração que o Hydra fez, ele voou para cada planeta que existia, para cada canto da galáxia e nunca encontrou um planeta habitável, até que ele encontrou a Terra. E vale ressaltar que, como o espaço-tempo é relativo, quando o Hydra chegou na Terra, o Permiano já tinha acabado. Não existiam mais aquelas criaturas, dando espaço para um novo período geológico da Terra, o período Cretáceo, a era dos dinossauros. Mas, surpreendentemente, e como esperado, quando o Hydra chegou na Terra, os cristais ancestrais, como eu gosto de chamar, ainda estavam existindo. Na verdade, eles tinham modificado a Terra inteira, só para os dinossauros poderem existir. É como se os cristais fossem a prevenição de uma nova forma de vida. E quando o Hydra chegou lá, ele se estabeleceu no planeta. E, surpreendentemente, a Terra aceitou ele. Na verdade, eu diria que o Hydra se adaptou bem à forma de vida da Terra. Tanto é que, em um determinado momento, ele deixou de ter aquela coloração marrom que ele tinha por causa da atmosfera de Plutão e começou a ter a famosa coloração verde, porque ele estava se adaptando muito bem ao estilo de vida da Terra. Mas o Hydra era um caju de princípios, então ele gostava de olhar pra toda aquela terra expensa, aquela grama, aquelas coisas verdes e pensava, eu preciso mudar isso. Ele gosta de botar as coisas do jeito dele. Então ele botava ordem em tudo na casa. E não é como se ele fosse uma praga, mas tudo que ele tocava, ele mudava. Quer seja uma mudança boa ou uma mudança ruim. Tudo vai depender do jeito que ele olha, porque às vezes uma mudança ruim, pra ele, era uma mudança boa. Mas, meus amigos, algo que o Hydra não esperava aconteceu. A Terra já tinha seus próprios mecanismos de defesa. Muito antes do Hydra chegar aqui na Terra, a Terra já tinha programado as suas próprias criaturas para evoluírem para combater o nível sísmico desses. E você deve estar se perguntando, o que será que dá pra combater o Hydra, que é um monstro quase mais forte dessa época? Bom, eu te digo que pode. Que tal os meus monstros primordiais? Esse era o mecanismo de defesa que a Terra tinha contra as mudanças que o Hydra fazia nela. Não importava tudo que ele fazia, era mudado novamente. Crateras viravam paisagens, montes arruinados se tornavam montanhas. Até formas de vida marítima estavam começando a surgir graças a esses caras. A vida na Terra estava praticamente perfeita. Mas, com os passados anos, o Hydra foi aprendendo com esses monstros que sempre consertavam o que ele tentava mudar na Terra. A estrutura corporal da Terra era uma coisa diferente, uma coisa mais delicada, vamos dizer assim. Porque mesmo naquela época, a fauna, a biodiversidade, até mesmo o estilo de vida que tinha lá, era muito bom. A vida lá era próspera. Muita coisa lá que acontecia era biodiversa, vamos dizer assim, né? Então, conforme os anos foram passando, e sim foram milhares, o Hydra foi ganhando um certo respeito por o planeta Terra. E ele adaptou tão bem ao ponto de dizer que ele fazia parte daquela ecologia.
Então, por, digamos assim, por razões óbvias, ele acabou deixando de ser aquele monstro que era, entre aspas, ruim, e passou a ser aquele monstro que é bom, vamos dizer assim, que só pensando bem. E chegou a ser um respeito tão acumulado que o Hydra chegou a ser o primeiro rei dos monstros a existir. Todas as criaturas, os monstros, tudo que existia ali passavam a respeitar ele. E ele passava a respeitar os outros. Porque nesse universo, o rei dos monstros não é só a criatura que está no topo. Ele também é uma criatura que passa respeito, vamos dizer assim. Ah, e outra coisa que eu não comentei, é claro, as criaturas, não só da superfície, mas também da Terra Oca, respeitavam ele. Porque havia uma transição entre mundos. As criaturas da superfície iam pra Terra Oca e as criaturas da Terra Oca subiam pra superfície. Claro, porque havia essa transição, então naquela época podia. E é claro que por causa dessa transição entre mundos, várias espécies acabavam surgindo no mundo da superfície. Vários monstros iam surgindo e novas espécies iam ampliando essa variedade. Incluindo, é claro, uma das espécies que acabava de se tornar a mais famosa entre esses monstros. Mas essa parte da história vai ter que ficar pro próximo episódio, porque a partir daqui já tá meio longo. Obrigado por terem assistido, eu espero que vocês gostem do vídeo. E se gostarem, eu vou fazer a parte 2, como eu já expliquei. Ok, eu só vou analisar a parte 2, que eu gosto. Que, além de eu ter gostado dessa parte 2, eu achei muito interessante. Cara, eu nunca tinha visto uma lore tão ampla, tá ligado? Nenhum gigaverso, que foi a criação minha feita, que, digamos, só os macaco velho daqui do canal lembra, né? Digamos, é uma saga de kaijus, que eu tô planejando o retorno dela, fazendo uma nova série. Se quiser eu posso até trazer esses kaijus até, mas por enquanto, né, eu tô produzindo já a minha, eu acho, já estou produzindo minha quarta fan-made jurássica, cara. Então, né, eu tô dando muito foco, né, nessa fan-made que eu tô planejando fazer. E também isso é um dos motivos que eu não tô fazendo muito teoria monstro, cara, porque isso toma tempo também. E ainda tô em época de prova, velho. Tá sendo osso produzir vídeo, cara. Tá sendo caótico. Opa, beleza? Tranquilaço, gente bonita que eu amo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Cara, eu vou falar a real. Eu tô muito feliz. Porque ultimamente os meus resultados de vídeos falando a minha opinião e usando a minha voz estão dando muito certo graças a vocês. Isso inclui, é claro, a parte 1 da lore dos meus cards. Finalmente o que eu queria tá dando certo. E eu recebi também um monte de elogios por esse vídeo, né? Porque foi todo um processo de edição demorado que valeu a pena. Então meio que vocês me motivaram a continuar fazendo os episódios dessa série maravilhosa. E finalmente, depois de um longo processo de edição, eu tô aqui. E é claro, como recapitulação, eu sugiro que você vá lá procurar ver a parte 1, que já tá disponível aqui pra você relembrar o que aconteceu até agora e pra entender exatamente como a lore tá funcionando até aqui. E outra coisa, eu queria falar sobre uma pegada totalmente nova que eu queria fazer pra esse vídeo. Como em determinados momentos da lore eu não encontrei imagens perfeitas pra ilustrar o acontecido, eu decidi deixar em branco. Mas aí eu mudei de ideia e fazer uma outra didática. Basicamente vai ser desse mesmo jeito que eu tô fazendo. Através do conhecimento de vocês, como é a aparência dos meus personagens, porque eu vou mostrar ao longo dos vídeos, em determinados momentos vai ter momentos em que vocês vão fechar os olhos e vão apenas escutar o que tá acontecendo. E aí, com a imaginação de vocês vão reproduzir o que tá acontecendo de acordo com o áudio. O que vai dar um sentido de imersão maior pra cena do ocorrido. Não faço ideia se essa nova didática vai funcionar, mas eu espero que sim. Ok, então é mais ou menos assim que vai funcionar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, dê um trabalho pra fazer. Então vamos sem perder o tempo e bora! Bom, dando continuidade do primeiro vídeo, aqui nesse momento a Terra já não era mais como ela era antes. Aqui, agora, todos os lugares que tinha brotavam algum monstro gigante, seja na Terra, no ar ou na água. E esse foi o momento onde a evolução quis dar mais um passo. E nessa época surgiram as primeiras civilizações. Elas se localizavam entre a África e a América do Sul, mais ou menos ali naquela região antes da Pangéia se dividir. E por causa do surgimento dessas primeiras civilizações, normalmente aconteceria esse encontro entre civilizações e monstros, já que os monstros estavam espalhados pelo planeta. E por causa disso, as civilizações começaram a registrar esses encontros em pinturas rupestres. Essas pinturas que a gente encontra na caverna não são pinturas dos primeiros povos caçando, eram na verdade pinturas dos encontros que eles tinham com esses monstros gigantes. E como esses encontros eram muito frequentes, essas primeiras civilizações começaram a batizar as espécies como forma de identificação. Tais nomes foram dados como Virpil, Hipporhipus, Auroch e Toptapério. E dentre eles, os Toptapérios foram os mais importantes, porque eles foram, de acordo com a linha evolutiva, os primeiros descendentes dos primatas gigantes. Foi toda uma linha evolutiva até chegar no que hoje é a espécie do Feralcon. E por causa disso, os Toptapérios foram considerados uma espécie ancestral. E o que são espécies ancestrais, você me pergunta? Bom, espécies ancestrais são aqueles kaijus que surgiram antes dos dinossauros. Ou seja, os kaijus que vieram primeiro. Basicamente, o Hydra é considerado um kaiju primordial. Mas a vida não é que nem um mar de rosas, não é mesmo? Quero apresentar pra vocês uma espécie conhecida como Narvalis. Eu acho que ela é bem familiar, mas eu não vou começar contando de cara como é a história das Ertas, porque a história dele começa um pouco antes dele nascer. Conheçam um cara chamado Bruton. Como dá pra reparar, o Bruton era como se fosse um Narvalis, igual aos outros. Mas se tem uma coisa que ele não era normal, igual aos outros. A começar por sua aparência. Ele não era dessa forma. Ele era dessa forma, muito antes de começar a ser corrompido. Acontece que o Bruton ele tinha nascido com uma genética falha. Ele nasceu com um transtorno psicótico que impedia ele de sentir qualquer relação a alguém próximo a ele, seja seus pais, seus irmãos ou outro membro de sua espécie. Inclusive, teve uma vez que ele propositalmente assassinou seu próprio irmão só porque estava tendo um péssimo dia. Ou seja, o Bruton não é flor que se cheire. Mas o Bruton, mesmo tendo todos aqueles traços de psicopatia e todos os membros do bando dele tendo medo do que ele era, ainda existia uma fêmea ali naquele grupo que não tinha medo dele. O nome dela era Angel. Eu acho que ela era a única que conseguia encontrar algum senso de bondade que tinha dentro do Bruton. Mesmo que isso irritasse ele algumas vezes, os dois decidiram ficar juntos. Esses sentimentos que eles tinham pelo outro podiam ter sido bem desenvolvidos, mas não tinha tempo pra isso. A Angel estava à espera de filhotes. Eles já tinham botado ovos e estavam esperando o nascimento de seus amados filhotes. Angel, o que ela mais queria era ser mãe, porque ela era uma kaiju carinhosa. Ela tinha um senso materno dentro de si. Mas isso incomodava um pouco o Bruton. Porque, como já dito antes, o Bruton já não tem um bom relacionamento com os próprios membros de sua espécie. Quem dirá lá sua parceira? Aí ele recebe a notícia de que vai ter filhotes e que vai ser pai. Agora, na cabeça de Bruton, ter filhos significa que, em
algum determinado momento, os seus filhos te substituirão e serão melhores que você. E na cabeça de Bruton, como ele era um psicopata nato, ele não queria isso. Ele não queria ser passado pra trás. Ainda mais por alguém que saiu dele. Ele queria ser um único, digamos assim. Então, ele começou a pensar que precisava de alguma forma se livrar de seus próprios filhos antes que eles pudessem ter a oportunidade de vencê-lo. E então, em uma noite, até que bem tranquila, considerando tudo que estava acontecendo, ele teve a ideia de esperar todos dormirem, incluindo sua parceira, para que então ele começasse a botar em prática o seu pior plano até agora. E foi então que, no escuro da noite, onde nada se escutava, um grito correu pelo ar. E quando todos olhavam, o Bruton estava simplesmente devorando seus próprios ovos. Engolindo um por um, até que não restasse nada. E quando estava em seu último ovo, ele foi impedido. Aquela foi a possível noite mais triste para aquele rebanho. Cerca de 5 filhotes foram brutalmente assassinados antes mesmo que pudessem nascer. Bruton foi espancado e mordido e expulso de seu bando, devido ao terrível ato de canibalismo para cima da sua própria família. Olhando para trás, ele não sentiu remorso nenhum, mas percebeu que uma coisa havia falhado. O último ovo havia sido deixado para trás, como uma lembrança de sua falha missão de erradicar toda a sua geração. E no primeiro raiar de sol, ele prometeu que um dia voltaria para completar a sua missão. Mas ele não iria só erradicar seu filho. Ele tinha a promessa de erradicar toda a sua própria espécie. Ele seria um único. Enquanto Angel, devastada e de luto pela perda de seus filhos, escuta um leve barulho. É um barulho até que engraçado, pequeno, e que à medida que vai aumentando, a realidade vai atingindo ela. E quando ela olha para trás, o seu último filho havia nascido. Esse então era o nascimento do Exércitos. Bom, e com o nascimento do Exércitos, a missão do Bruton ficou ainda mais clara. Ele precisava urgentemente erradicar toda a espécie dele, o que incluiria, obviamente, seu filho. Por isso, o Bruton ficou vários meses e vários anos só observando o Exércitos crescer com a proteção da mãe e do bando. Porque, obviamente, o bando iria matá-lo se ele estasse ali. Então, durante muito tempo, ele ficou vagando pelo mundo, só planejando como ele conseguiria completar o plano e também buscando algo que pudesse o ajudar. Até que ele finalmente encontrou uma coisa. Sim, ele havia encontrado um cristal ancestral. Mas esse cristal era diferente. Ele tinha uma cor vermelha, algo nunca visto antes, como se representasse a impureza dentro dele. Então, como já não era segredo, todas as criaturas do planeta já sabiam das propriedades radioativas que esses cristais podiam oferecer, ele se apoderou desse cristal e ganhou uma das piores habilidades que ele podia ter ganhado. Uma coisa que eu não comentei até agora é como que funciona a propriedade desses cristais. O que acontece é que cada cristal, com uma cor específica, representa uma variedade de poder específico. E esse poder só vai fazer uma diferença no card dependendo da personalidade dele. A personalidade que ele tiver vai influenciar para os poderes dele. E esse poder que o Bruton recebeu só foi considerado pior por causa das seguintes formas. O poder que ele recebeu é o poder de controlar a mente. O que ele faz é basicamente penetrar dentro da mente de seus adversários e controlá-la como se fosse uma marionete. A mente do indivíduo fica completamente apagada, ele entra em transe e meio que ele desmaia por dentro. Então, ao mesmo tempo que suas atividades físicas ficam acordadas e estão completamente conscientes do que estão fazendo, o interior, o cérebro do indivíduo, não sabe nada do que está acontecendo. E por isso esse poder é tão perigoso. Porque é basicamente o poder de forçar um caju a fazer atitudes que ele não quer fazer. O único ponto fraco do Bruton é que ele não pode controlar a mente de pessoas que não têm medo dele. Basicamente funciona da seguinte maneira. Quando você não tem medo de alguma coisa, você tem coragem, a sua mente é uma mente forte, é uma mente concentrada. Quando você tá com medo, meio que essa concentração que tem dentro da sua mente é rompida. E aí facilmente o telepata consegue entrar dentro da sua mente e começar a controlar ali. Ou seja, quanto mais forte for o elo que você tem da sua mente, da sua consciência, menos o Bruton consegue controlá-la. Então ele tem que controlar os outros a partir do medo. Ele tem que fazer os monstros terem medo dele pra poder controlar a mente deles. E isso se provou um desafio pro Bruton. Mas logo ele teve uma ideia. O amanhecer foi realmente um clima lindo naquele dia. As flores estavam desabrochando, os monstros estavam acordando. Até o Exércitos, que era um filhote, tinha saído pra brincar por um tempo. Ele queria distrações naquele dia. Era mais um dia maravilhoso, não é? O que poderia acontecer de tão ruim? Afinal, não existe nada mais tranquilo numa bela manhã do que ver a sua própria mãe ser assassinada por um Onyx. Guerra. O que antes era um clima agradável, agora foi substituído por um campo hostil de batalha. Ali, em sua frente, Exércitos estava pálido com tudo que estava acontecendo à sua volta. Ele estava vendo familiares sendo massacrados. Ele estava vendo amigos sendo mortos. Toda a sua espécie, em um ato de puro ódio, estava sendo aniquilada. Tudo isso ao seu redor. Mas então, ele se depara com outra coisa. Ele se depara com algo que não queria ter deparado. Sua mãe agora está morta. E suas únicas opções são fugir para longe e nunca mais retornar. Em meio a todo aquele caos, fogo e corpos espalhados pelo chão, Exército só se deparava com o caos que havia se tornado seu pequeno paraíso. Ele não acreditava que tinha acabado de acontecer. Mas agora esse filhote terá que aprender sozinho a se cuidar em meio ao mundo selvagem que tem lá fora. Agora carregando o trauma de ter perdido os membros mais importantes de sua vida. Seus amigos, seus familiares, sua espécie e sua mãe. Ele já estava convencido que a partir de agora ele teria que ser obrigado a continuar vivendo, como o último de sua espécie, e sozinho. Enquanto aquele pobre filhote começava a se afastar do que um dia foi a sua casa, ele não havia reparado que lá de longe, no topo da colina, havia uma silhueta bem familiar. Era Bruton. Acontece que o cristal ancestral não deu só o poder de controlar a mente de seus adversários. Ele também ganhou o dom da inteligência. E com isso, ele foi capaz de controlar a rainha dos Onyxes e forçando todos eles a extinguirem a própria espécie, fazendo com que Bruton seja o responsável do maior genocídio coletivo da história do planeta. E esses eram apenas os seus primeiros passos. Então, gente, eu vou deixar o link do canal do nosso mano aqui na descrição, cara. Então vão lá, cara. Dê um apoio moral, cara. Que é muito bom, cara.
Cara. Ai, véi. Muito bom, cara. Muito bom. Vai lá, mano. O YouTube é seu, cara. O YouTube é seu. Então, obviamente eu vou dividir isso em partes, porque eu tô acabado. E também tô precisando, né? A última coisa do meu dia que eu vou fazer hoje é produzir algumas coisas aqui pra minha série. Então é isso, se falou, gente. Dá like, se inscreva no canal, é isso.